Olá, Sociedade Consumo Pop, amigos do Quatro Coisas. Tempão que eu não fazia mais uma coisa, mas resolvi gravar esse vídeo primeiro para comemorar. São 2 anos de Quatro Coisas. A gente começou lá em 2011 e agora em julho, final de julho, dia 27, a gente faz 2 anos que publicamos vídeos no canal. Muito obrigado a todo mundo que se inscreve, que assiste, que compartilha e que está ajudando o projeto a crescer, que começou lá na sala da casa onde eu morava e agora está aí na TV e está na casa de vocês também. Para comemorar, vamos falar aqui de um assunto que a gente sempre comenta no Quatro Coisas, que é quadrinhos, que vocês adoram. Vamos falar um pouquinho sobre as eras dos quadrinhos, que é uma curiosidade que todo mundo tem, como é que funciona esse esquema de era de ouro, prata, de bronze, ferro e tal. Isso tudo começou na mitologia grega, que você tem a mitologia grega, era de ouro, que era dos titãs, era de prata, dos deuses, e era de ferro, que era dos homens. E como os super-heróis são deuses modernos, eles usaram essa configuração para também dividir as eras dos quadrinhos, que começa oficialmente na década de 30, com a chamada Era de Ouro. E a Era de Ouro trazia aventureiros mascarados que combatiam o crime. Esses novos super-heróis logo conquistaram milhares de fãs adolescentes que criaram uma demanda incrível por mais e mais publicações do gênero. As histórias eram bem simples, mostravam heróis com atitudes agressivas, sempre acima da lei e sem muita preocupação em fazer o estilo de super-herói bonzinho, não. E o cenário favorito dessas aventuras era, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial, os teatros do Pacífico ou da Europa. Inclusive, alguns desses heróis chegaram a derrotar Hitler ou Mussolini num pau a pau, mano a mano. Outra curiosidade é que os quadrinhos iam para o front de batalha. Alguns quadrinhos, como por exemplo o do Capitão América, serviu para elevar o moral das tropas durante a Segunda Guerra. Outra curiosidade é que esses quadrinhos chegaram também no Japão e impulsionaram a indústria do mangá e do anime anos depois. Se você é um detetive, não esqueça uma capa, um chapéu, diversos aparelhos eletrônicos. Se você tem algum tipo de superpoder, não esqueça de uma malha com a cueca por cima da calça, preferencialmente nas 3 cores primárias para ficar mais fácil imprimir o seu gibi. Você vai encontrar japoneses cruéis, você vai encontrar nazistas desalmados e você vai encontrar a máfia. O ponto de virada entre a Era de Ouro e a Era de Prata foi o Comic Code, que foi uma iniciativa impulsionada pelo livro do Frederick Wilhelm, que era um psicólogo, que ele analisou os quadrinhos e escreveu como esses quadrinhos da Era de Ouro estariam influenciando negativamente a juventude e criando o que se chamava delinquência juvenil. Estava dando maus exemplos. Então eles resolveram abrandar todos os quadrinhos, transformar todos os quadrinhos em algo mais infantilizado e criaram esse selo que era tipo uma aprovação de que aqueles quadrinhos não iam causar danos à juventude. As maiores prejudicadas foram as revistas sobre crime e sobre terror, que tinham um conteúdo muito adulto. E elas foram tiradas de mercado. Os super-heróis se deram bem com essa história porque era um estilo de personagem, um estilo de contar história muito mais fácil para adequar ao código. A Era de Prata impulsionou um estilo de contar histórias em quadrinhos bem mais maniqueísta, bem mais focado no bem contra o mal. Na Era de Prata você também tem aí o fim da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria. Então você tem sempre essa coisa do preto e do branco, do azul e do vermelho, do comunista e do capitalista. Essa época também foi o início da corrida atômica e a corrida espacial. Então eram comuns temas científicos, repletos de alienígenas, energia atômica, radioatividade e mutações. E os heróis dessa época eles começaram a seguir uma conduta moral muito rígida, de sempre obedecer à lei, sempre seguir as regras, dar bons exemplos, proteger os valores americanos. Tudo isso foi clássico da Era de Prata. Como eu disse, o cenário favorito da Era de Prata era a Guerra Fria. Então era sempre um embate entre as forças do bem contra as forças do mal. O bem, claro, o mundo livre americano, e o mal era o mundo comunista, escravizador. E todo esse avanço científico da época inspirou muitos heróis. Então você tinha origens radioativas, atômicas, para quase tudo. Por exemplo, os X-Men, os Filhos do Átomo, o Homem-Aranha, Aranha Radioativa, o Quarteto Fantástico, Raios Cósmicos, o Hulk, Bomba Gama. E esses eram os personagens de destaque nessa época. É muito comum nessa época os heróis terem estrelas no uniforme e, por outro lado, os vilões terem a foice e martelo no uniforme. Se você é um herói dessa época, é muito importante você usar malhas espalhafatosas, não usa capa, mas usa máscara e anda sempre com o ajudante mirim, que é uma versão adolescente sua do seu lado. Sendo um herói da Era de Prata, você vai combater alienígenas, comunistas malvados, bruxos, cientistas malucos e vilões megalomaníacos.
O ponto de virada da Era de Prata para a próxima era vai ser a fase Stan Lee, onde ele apresentou aqueles heróis com dilemas humanos, já com mais preocupações sociais, que a gente vai ver na nossa próxima era. A próxima era, a Era de Bronze, foi tomada por personagens mais humanos, com dilemas mais mundanos. Questões como direitos civis, movimento negro, movimento feminista e guerra do Vietnã eram muito comuns. Esses heróis da Era de Bronze lidavam com o alcoolismo, lidavam com o consumo de drogas, racismo e todos esses temas que estavam muito em voga naqueles finais dos anos 60 e início dos anos 70. A Era de Bronze também foi a época da globalização dos personagens. Surgiram vários heróis de todo canto do mundo e toda a equipe tinha um herói, pelo menos um herói estrangeiro. Ser um herói da Era de Bronze, você tem que vestir com coisas que estavam na moda nos anos 70, ou seja, calça boca de sino, elementos que lembram a disco, o break, o heavy metal. Como herói da Era de Bronze, você vai enfrentar a Ku Klux Klan, vai enfrentar vilões femininas, traficantes e líderes de seita. O ponto de virada da Era de Bronze foi a chegada dos anos 80, que ficou também conhecida como década perdida. Foi um momento muito desiludido, foi um momento muito sombrio, então os heróis também seguiram essa tendência, ficando mais sombrios, ficando mais violentos, ficando mais pessimistas. Nessa época também começaram a pipocar muitos temas do tipo futuro alternativo, futuro distópico, caótico, onde tudo dava errado. Então era uma fase no mundo onde a gente estava muito desiludido com o futuro, e isso acabou se refletindo nas artes, entre elas, é claro, os quadrinhos. A Era de Ferro é chamada de Idade das Trevas dos quadrinhos americanos. Foi uma época onde surgem os primeiros anti-heróis com métodos muito mais agressivos e explícitos que os anteriores. Nessa época aparece um monte de herói muito violento e muito armado. Outro aspecto que desaparece na Era de Ferro é o maniqueísmo. O herói e vilão viram uma coisa misturada, uma coisa ambígua. Nessa era, tá todo mundo tão desiludido com a ineficácia do sistema que eles resolvem fazer justiça com as próprias mãos, não importa como. Alguns são mercenários e outros participam de grupos de operações especiais, paramilitares. Os cenários favoritos aqui são o Japão, lugares inóspitos e países exóticos. Na Era de Ferro você tinha que vestir preto, couro, látex, peças de armadura, muitas armas e, é claro, espadas ninja. Na Era de Ferro você ia combater terroristas, ninjas, crime organizado, serial killers, psicopatas em geral e ciborgues. O ponto de virada da Era de Ferro foi a criação da Image Comics, que foi uma debandada de artistas das grandes DC e Marvel que resolveram fundar seu próprio selo e fazer as histórias do jeito que eles queriam. E isso acabou criando um vácuo, porque o que vinha sendo desenvolvido acabou um pouco sendo perdido, e a Image começou a apostar em desenhos enormes, em estética da sensualidade, em estética de pin-ups, e acabou virando meio uma pasteurização, meio uma diluição daquela violência toda que a gente via nos anos 80, no início dos anos 90. Na minha opinião, foi um degrau abaixo no desenvolvimento das histórias de super-heróis, porque as tramas foram deixadas de lado em detrimento a um desenho mais sofisticado. Um amigo meu até chama essa era de lata dos quadrinhos. Um ponto de virada da Era de Ferro foi o 11 de setembro nos Estados Unidos, que deu um choque de realidade nos quadrinhos e tornou os quadrinhos muito mais realistas, muito mais preocupados com o que está acontecendo no mundo real do que antes. Por exemplo, qual era o sentido de ter milhares de super-heróis se atos como esses acontecem e ninguém foi capaz de impedir que acontecessem? Esse raciocínio vai jogar um balde de água fria nas histórias de super-heróis e as HQs vão acordar para um mundo mais complexo e muito mais realista. A Era de Platina também é chamada de Era de Electrum, Era Moderna, Era Pós-Moderna, e na verdade não tem muito nome porque ela oficialmente ainda não teria acabado. Ela revela um teor de nostalgia e a colagem de várias referências das eras anteriores, agrupadas com sensibilidades modernas, tentando casar a beleza da Era de Prata com o cinismo da Era de Ferro, por exemplo. Nela, os super-heróis já foram, de certo ponto de vista, absorvidos pela sociedade e agora ela tenta coexistir com eles. Por isso são comuns temas discutindo as influências dos super-heróis na realidade, de que forma os super-heróis iam coexistir com a sociedade, como é que a sociedade poderia controlar, coibir ou se aproveitar melhor dos super-heróis com seu próprio benefício. Ou seja, quais seriam as funções dos super-heróis no mundo real. Se você é um herói da Era de Platina, acabou a moleza. Você vai ter que usar uma roupa super resistente ou uma armadura cheia de zíper, de botão, que conjuguem proteção e flexibilidade. Também está liberado não usar uniforme nenhum, tá? Sai por aí com roupa comum e tá tudo certo. Então, se você é um herói da Era de Platina, você vai enfrentar dilemas globais. Você vai enfrentar, sei lá, Al-Qaeda, você vai enfrentar político corrupto.
aquecimento global, lei de controle de super-heróis, ameaças virtuais, etc. Algumas pessoas ainda consideram uma era pré-super-heróis, que seria a verdadeira era de Platina, que são aqueles heróis que vieram antes do Super-Homem, antes dos superpoderes. É o Mandrake, é o Fantasma, é o Zorro, Flash Gordon, Dick Tracy, são alguns exemplos desses heróis pré-super-heróis que a gente pode citar aqui. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais uma coisa sobre a Era dos Quadrinhos. Espero que tenham gostado. Já sabem, joinha aqui embaixo, favoritem, assinem o canal. Ajuda a gente a divulgar o 4 Coisas, chegando aos seus 2 anos. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. E a gente volta daqui a pouco com mais um 4 Coisas ou com outro spin-off aqui no seu canal de cultura pop. Um abraço.